oramos, e fomos. Estaríamos por uma semana em trabalho ativo e descansaríamos em postos de socorro espiritual de ordem menos elevada. Durante toda essa semana aprendi muito mais sobre a dor que a guerra provoca. Nos humildes centros de socorro, trocava impressões com abnegados irmãos espirituais e também com alguns sofredores, recém-desencarnados. Todos detinham as preocupações nas famílias que ficavam. Era extremamente doloroso seu estado psíquico, e complicado, para nós, implantar-lhes o amor de Deus e os ensinos de Jesus. Afinal, atinham-se a preocupações materiais, e não conseguiam avistar o grande céu que agora habitavam. A guerra traz diversas consequências execrandas, mas a pior é a de trancafiar o coração do homem em preocupações mesquinhas e materiais, escondendo-lhe a verdadeira cor do céu do Pai. Socorremos primeiro os 4 irmãos que não conhecia. Todos mostravam-se humildes espíritos. Apesar de estonteados com a viagem, conseguiram ser conduzidos, por nós, ao Jardim da Esperança, aos leitos do hospital. Iriam ser preparados espiritualmente, seriam ensinados das novas condições da vida dos espíritos. Tratados por médicos espirituais e acompanhados às câmaras de retificação espiritual, onde receberiam nova luz e energia, com a limpeza das substâncias impuras de seus aparelhos perispirituais. Chegando perto dos últimos dias de nossa missão, sendo a minha primeira como espírito, iríamos auxiliar o desencarne de Roboels, e depois do Dr. Peterson, em dia imediato. Consegui perceber que Roboels estava no campo de batalha, isto é, havia sido transferido do 2º contingente militar, assim como eu, para o fronte. Isso deu-se por terem as forças soviéticas encontrado pouca resistência alemã, e os mortos e prisioneiros alemães feitos aos montes. A retomada soviética se espalhava como peste extremamente contagiosa. Não menos cruéis que os alemães, usavam da ignorância e prepotência para torturar e matar os soldados e prisioneiros. Faziam tudo em nome da guerra patriótica, ou seja, para salvarem sua revolução. Assim como Hitler, queriam poder e supremacia, e não se importavam com nenhum cidadão, do mesmo povo ou inimigo. Como Hitler e seus ideais, queriam também os líderes do Exército Vermelho espalhar sangue em nome de um comunismo ineficaz, tudo para mostrar força ao inimigo capitalista da América do Norte, os Estados Unidos. Enquanto um se desculpava das terríveis catástrofes que cometia em nome da imponência de uma raça, os outros utilizavam a desculpa da supremacia de um sistema político, o comunismo. Roboels estava prestes a ser fuzilado por outros soldados, os soviéticos. Aproximamos do prisioneiro que iria ser morto covardemente. Infiltrei-lhe passes de reconforto e coragem. De início, seus pensamentos fugiam à realidade. O medo, o ódio e a preocupação com as 3 filhas que estavam sozinhas na Alemanha assolavam-lhe a alma. Através da fé e preces calorosas conseguimos penetrar no coração de Roboels, tranquilizando-o com as palavras de Jesus. Fizemo-lo lembrar-se do calvário doloroso do Mestre e sua covarde crucificação. Assim, segundos antes da fatalidade, meu amigo querido começou a orar a Cristo. Pudemos receber nesse momento uma poderosa luz, a qual nos fortificou em energia, e no instante da passagem ao sepulcro, Roboels pôde segurar em minha mão. Desligou-se do corpo com facilidade e esboçou-me sorriso reconfortante. Levamo-lo rapidamente ao Jardim da Esperança, e lá me disse, ainda em meio à sua forte tontura: minhas filhas. Respondi-lhe como cristão: traz seu olhar e por elas até que você convalesça. Por ora, amigo, descanse e preocupe-se em recuperar-se logo, pois o exército de Deus precisa tê-lo pronto para a luta, com armas dos ensinos de Jesus para todos os seus soldados. Dormiu Roboels em leito confortável. Não conseguia emocionar-me com lágrimas de perda, ou de dor. Somente com preces carinhosas ao meu amigo querido, que agora se tornava meu verdadeiro irmão. Tínhamos muito que fazer no desencarne de Roboels, mas preparava-me para buscar Peterson. Trilhávamos em dia imediato a busca,
a proteção de nosso último pupilo dessa carinhosa missão espiritual. Preparava-me para transportar nosso tutelado também como forma de agradecer-lhe pelo muito que me deu quando encarnado. Suas palavras humildes e calorosas levaram-me ao espiritismo e, consequentemente, aproximaram-me mais do cristianismo. Com elas, reconhecia ter Deus diversos emissários, e por elas agarrava-me na estrada iluminada de Jesus. Nós quatro, eu, Miguel, Vicenzo e Péricles, adentrávamos o acampamento do segundo contingente militar. Havia se tornado um pequeno campo de apoio. Não encontrava o capitão Gerard, nem outros conhecidos, apenas avistava muitos feridos no ambulatório, várias enfermeiras e vários médicos, entre eles, o abnegado e incansável cristão Peterson. Percebi que havia diversos espíritos protetores e socorristas, assim como quando da última reunião da casa de Dona Sabrina. Então, logo concluí que a desencarnação seria em massa ou, como queiram, coletiva. Em poucos minutos notamos o barulho de aviões de guerra. Faziam o mesmo zunido do dia de meu desencarne. Não demorou muito e também fizeram como naquele dia, lançaram as bombas do ódio. Estávamos próximos do Dr. Peterson. Igual ao meu desenlace, após grande estampido e sem nenhuma dor, estendi minhas mãos ao irmão Peterson, que as segurou com um sublime sorriso. Sem esperarmos, fomos atingidos por clarão tão forte de luz amarelada e rosa que mal conseguíamos enxergar. Em meio àquela luminosidade, uma voz muito serena falou: "Venha, Peterson." Naquele instante, o médico transfigurou-se em luz resplandecente e divina. Espalhava seus riscos de luz a todos e parecia que atingia todo mundo. Era o desencarnado de envergadura maior. Bem o merecia, pois até aquele momento eu nunca havia deparado com espírito tão cristão, tão divino. A luz que recebia e a calorosa saudação em sua viagem era o prêmio de Deus à alma tão pura em praticar o amor ao próximo. Descobrira eu em Roboels um amigo, um irmão, e em Peterson a luz protetora que me protegeu, e seguir-me-ia para todo sempre. Não consegui deixar de me emocionar. Chorei. Ajoelhei-me diante desse humilde servo de Deus, que, antes de partir para o mundo, dos elevados, orou com voz angelical. Pai Todo-Poderoso, concede-me hoje seu amor. Abraça-me com honrarias que ainda não mereço. Vibra-me com extenuantes energias divinais. Resplandece-me com o som e a luz de seu reino. Mas Pai, bondoso Criador, enxugue minhas lágrimas de gratidão e as faça se tornar a luz da compreensão a todos os que precisam de seu amparo. Pai, que concedeu-me um andar superior, não deixe que eu pare de olhar para baixo com os olhos do amor e da caridade. Continue a permitir-me, Deus, que cure os falidos do corpo e da alma. Que busque a cura do câncer que abrange o centro da humanidade. Que aplique as injeções da paz. Senhor maior, faça-me ainda pequeno, para continuar avistando os doentes da clínica. Que vista o avental dos médicos abnegados. E faça erguer as suas determinações aos homens sem coração. Faça de mim, Pai, seu eterno servo, a fim de consolar todos, desde o aflito até desesperado. Mas, Pai, hoje subo agradecendo. Não lhe peço mais do que a luz que ganho. Entretanto, eterno Criador, quero reparti-la com todos os que me proporcionaram esse privilégio. Com todos os que aqui devem estar comigo. Senhor, meu coração aumenta em gratidão. E com certeza quero receber mais irmãos. Por isso, Pai, digo-lhe que não preciso só da luz, e sim, também, de mais compreensão. Sou humilde, Deus, mas sou deficitário. De mais labor ao próximo, pois sei que seu Filho maior é nosso eterno Mestre. E muito ainda tenho que caminhar em sua trilha cristã e amorosa. Pai, que esta luz a qual recebo se expanda a todos e para todos. Com meu amor,
meu carinho. E que todos tenham paz ante as guerras, amor para praticar a caridade e verdade para serem cristãos. Estávamos em choro e comoção profunda. Aquela sublime luz se foi para o grande céu de Deus, deixando-nos mais humildade e a certeza de que com amor, fé e caridade poderemos um dia, muito longínquo, alcançá-la. Capítulo 22. Cargo sublime. Voltamos ao Jardim da Esperança, ainda profundamente emocionados com a majestosidade da justiça de Deus. Peterson fora um grande homem, um grande médico, um cristão. Sua encarnação é louvável e foi assim que o Pai considerou. Levou-o para seu mundo maior, onde somente aqueles que falam por Jesus, amam como um mestre, agem como Cristo conseguem alcançar. Suas derradeiras palavras em comovida oração emocionaram-nos diante de dizeres tão simples. Sua humildade encantava-nos mesmo na hora do adeus. A prece em rogativa a seus doentes, a seus amigos, a todos os que sofrem. O pedido ao Pai, a fim de poder continuar auxiliando-os da terra, mesmo diante da sua superior envergadura espiritual, fortificava-nos a fé. Mostrava-nos que a caridade despretensiosa e sem ostentação é a que devemos praticar. O cristianismo particular do irmão Peterson elucidava-nos sobre respeito, moral e aceitação às determinações do Pai. A luz do irmão amigo indicava-nos o caminho que devemos seguir, o de humildade, caridade e amor ao próximo. Senti-me feliz em saber que em meio a tantas injustiças terrestres, o médico dedicado de Berlim consagrou-se por receber a justiça do Eterno. Os homens, em sua maioria, compilam-se a entendimentos pequenos e mesquinhos. Uns julgam, outros querem julgar, mas poucos se julgam. Caminhar nas veredas do amor cristão requer sacrifícios, entre eles o da aceitação. Sujeitar-se a alguns caprichos inferiores de homens que julgam possuir o poder não é covardia, e sim ato de coragem, pois que, assim faz aplica a fé na única justiça, a de Deus. Submete-se ao único poder, justo, sublime que orienta, o do Pai. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. O começo de 1942 passava com rapidez inesperada. Continuava eu a aprender e dedicar-me ao próximo em diversos trabalhos socorristas. Descansava poucas horas por dia, recebia muita instrução dos queridos irmãos do grupo Fé, Amor e Prece. Um dia, sem esperar, recebi a visita de Dona Sabrina, que, assim como eu, ficou emocionada. Possuía ela permissão, como Milakhanova, George e Johansson, de viver em esferas superiores. Mesmo assim, veio auxiliar-me e aconselhar. Disse-me e explicou mais a fundo a história do grupo espiritual, referido, com as palavras doces e sinceras que procurarei aqui resumir. Falou-me ser esse grupo pertencente à colônia espiritual que habitávamos. Ele e os outros estavam em esferas superiores da mesma colônia. O Jardim da Esperança também fazia parte dela, tendo função de pronto-socorro e abrigo temporário. Os irmãos do grupo Fé, Amor e Prece eram rigorosamente preparados e treinados para trabalhar com os encarnados, por meio do espiritismo e da mediunidade. Em vários pontos da Europa atuavam, às vezes com nomes diferentes, assim como na América do Sul. Nesse continente fundaram uma colônia havia aproximadamente 300 anos, no país chamado Brasil. Faziam intercâmbio entre os espíritos das colônias para que todos pudessem aprender, uns tecnologicamente, com humildade, amor, caridade, outros, com não orgulho, a não prepotência, etc., pelas várias encarnações nos dois continentes. Disse-me também que esse grupo era apenas um núcleo, uma das formas de trabalho da colônia, da qual todos nós fazíamos parte. Contou-me que Milakhanova, ela e o Sr. Johansson trabalhavam em outro setor. Conversamos animadamente por algumas horas, quando então nos separamos. Prometeu ela que voltaria a me ver e mandou-me carinhoso recado de minha companheira espiritual. Estava findando o inverno de 1942 quando fui surpreendido com um convite do irmão Marcus, que assim falou-me, Alexander, está convocado para a assembleia de amanhã à tarde, às 16 horas,
no salão de reuniões extraordinárias para receber alguns avisos e instruções, além. Parou de falar e não quis mais comentar o assunto. No dia imediato, em horário pontual, como sempre, adentrei o salão, onde pude reparar que estava sendo preparada uma pequena solenidade humilde. Foi humilde, mas sublime, e com muitas luzes despejadas pelo alto. Tive a grata felicidade de receber com muita honra o cargo de integrante trabalhador ativo do Grupo Fé, Amor e Prece. Começaria minhas atividades na Europa, mas, fim da guerra, eu a trocaria pela América do Sul, mais precisamente pelo Brasil. Cansei em emoção e choro. Recebi a notícia e presenciei a solenidade do Sr. Monsuede, antigo espírito protetor, quando na última encarnação como presidente desse grupo. O Sr. Monsuede, por beneméritos e em especial por sua útil e santa missão de anjo protetor completista, conseguiu esse posto divino, o de presidente do Grupo Fé, Amor e Prece. Coordenaria todos os labores desse grupo, coisa que ainda hoje faz. A solenidade simples e emocionante trouxe a mim, e principalmente a meu abnegado espírito protetor, a certeza de que Deus é muito grande, e Jesus, nosso eterno professor. O discurso de posse do irmão Monsuede, longe das preleções de aranzel, como se costuma fazer na terra, foi rápido e teve como ilação as seguintes palavras: não creio que seja o mais sábio e perfeito espírito a receber tão gloriosa posição, mas tenho certeza de que, com humildade e fé, trabalharei como coordenador máximo neste sublime cargo. Ao mais, agradeço a Deus, ao Mestre e a todos vocês, queridos irmãos, que se não tivessem colaborado comigo não teria sido possível completar a importante e árdua missão de anjo protetor. Divido esse cargo com todos, assim como a luz que o céu ora em mim derrama. E, assim como Jesus, sabemos que a trilha é longa, e, para que a percorramos, temos que caminhar e trabalhar. Por isso, desde já, convido-os para que laboremos como pequenos operários do Pai. Sem delongas, chamou alguns, formou assessores e outros coordenadores e partiu ao trabalho, como bom samaritano, como humilde trabalhador da última hora. O irmão Monsuede é exemplo de força, dedicação e amor ao Pai. Nunca esqueci seu gesto bravio e corajoso de encarar o trabalho. Jamais esquecerei seus eternos consolos, sua eterna proteção de quando era meu mentor espiritual quando encarnado. Continuava a evolução amando sempre Milaka Nova. Havia sido incessantemente treinado para o trabalho de irmão do Grupo Fé, Amor e Prece. Sentia-me apto ao serviço, desejara intimamente ajudar o próximo. No entanto, precisava cumprir algumas promessas, como cuidar das filhas de Roboels espiritualmente, além de ajudar na instituição e no auxílio de minha mãe. Foi então que recebi com muita felicidade a permissão para voltar à Alemanha. Fui acompanhado de um grande amigo que fiz na espiritualidade e quando ao fim da guerra. Este, também, me acompanharia na vinda à colônia do Brasil, o irmão e querido companheiro César. Não pude demorar-me muito no país natal de minha última encarnação, todavia, não deixei de ministrar o auxílio espiritual às 3 filhas de Roboels, bem como a minha mãe e a instituição. As crianças estavam bem cuidadas e pareciam felizes. O que mamãe havia me passado em sonho era pura realidade. O povo alemão parecia abatido, mas as cidades ainda continuavam em pé, e seus governantes ainda insistiam em respirar o ar da arrogância. Capítulo 23. Algum tempo depois, minha mãe havia assumido por completo a direção da instituição. A experiência com o Espiritismo trouxe para seu coração veredas sublimes. Acalmou-o. Despertou-lhe o interesse por trabalhos edificantes. Aqueles trabalhos realizados com caridade pura. Não volvidos à ostentação. Dona Ruth e o Sr. Dengels direcionavam mamãe corretamente em seus labores pelos ensinos que lhe proporcionavam pela doutrina de Kardec. Dona Elizabeth havia estudado uma boa parte das obras do codificador, em especial o Livro dos Espíritos e o Livro dos Médiuns. Com seu coração distante do remorso perante meu avô, e com a tranquilidade para administrar, educar,
e principalmente orientar as crianças da instituição, seu espírito começava a voar em alturas superiores. Também Pierre continuava como meu braço direito na casa social. Fiel e bom amigo como sempre, raro era o dia em que não ia à instituição, desde minha partida para a guerra. Desde os tempos da faculdade, sonhávamos em ser boas pessoas, e Pierre estava realizando seu sonho. Ao mais, eu agora no mundo dos espíritos conseguia lembrar as vidas pretéritas daqueles que me circundaram nesta última encarnação. Quanto a Pierre, longe iam os tempos de nossa amizade. Séculos atrás carregávamos juntos, como irmãos de sangue, os fardos deixados por nosso pai. Já mais recente estudamos com mesmos professores, e elaboramos, novamente em conjunto, projeto arquitetônico de um castelo na região da Bavária, atual Alemanha. Munich também não havia me virado as costas. A pedido de Pierre, trouxe seus conhecimentos médicos, sempre gratuitos, para assistência social, desde o momento de minha partida para a guerra. Os leitores mais observadores devem estar notando que, a partir do momento em que abracei os estudos da doutrina espírita, passei a compreender a justiça de Deus, sua lei de ação e reação. Não escrevo mais guerra horrível ou guerra execranda. Não porque a guerra seja boa, mas por ter ela me aberto a oportunidade de entender melhor a razão de nossas existências, através do espiritismo a mim ministrado por Peterson e pelos habitantes da vila. Também por ter sido através dela que reencontrei Milacanova, o amor da minha vida, e abri para mim mesmo uma nova porta para entrar no reino de Deus. Então, apesar de sempre desaprovar as guerras, digo-lhes apenas que soube aproveitar suas funestas consequências, em contrapartida à minha evolução espiritual. É como dizem, quando uma porta lhe é fechada na vida terrestre, Deus abre-nos inúmeras outras, basta que saibamos aproveitar a oportunidade. Queridos irmãos, ser feliz é viver com fé. Amar o próximo. Respeitar os desígnios de Deus. Orar com amor e perseverança. Praticar caridade. Agradecer todos os dias pela bendita vida ou reencarnação. Até quase o final da Segunda Guerra Mundial, a Alemanha não havia sido invadida. Porém, perto de seu final, os bombardeios foram constantes. Assim como a tomada dos territórios ocupados pelos alemães, e também seus próprios limites territoriais. A fome começou a alastrar-se em todos os níveis sociais. Não fazia distinção entre ricos e pobres, principalmente porque não encontravam alimentos para serem adquiridos, qualquer que fosse o preço. Farinha, água, sal e açúcar eram o que os alemães, mais abastados ou menos, comiam no fim da Segunda Guerra. Eu já estava no grupo Fé, Amor e Prece do Brasil, localizado no atual estado de Santa Catarina. Treinado e apto a escrever, intuir os médiuns encarnados em seus trabalhos sem ostentação. Na Alemanha, por providência divina, a instituição de crianças carentes foi poupada de ser destruída pelos ataques aéreos dos aliados. Nas visitas que lhes fazia, consegui influenciar mamãe e Pierre a comprarem terras no Brasil, mais precisamente na atual cidade de Blumenau. Através da mediunidade de Dona Ruth, psicografei mensagem com tal objetivo. Como a dificuldade era grande, e as crianças já estavam mais crescidas, a mais nova com 7 anos de idade, fui prontamente atendido por Elizabeth e meu fiel amigo. No Brasil, as crianças cresceram e tiveram oportunidades iguais em estudo com nível social alto. No país de origem, a fome e os recursos financeiros que estavam se esgotando teriam prejudicado seu futuro. Além disso, simpatizei muito com o Brasil. Tudo de material era atrasado em relação à Alemanha, mas a natureza e o calor humano eram vantagens preciosas deste povo sul-americano. Instalados no Brasil mamãe, Pierre, alguns outros amigos, voluntários e todas as crianças, a vida tomou para todos um novo rumo. O menino Akibauê tornou-se farmacêutico na região de Curitiba. Outros, comerciantes lá mesmo, em Blumenau. Alguns, trabalhando na política. As moças, governantas e tradutoras da língua alemã. Algumas inclusive ganhavam dinheiro ensinando o idioma.
Todas elas se casaram e constituíram família. Os meninos e meninas com problemas de ordem mental continuaram a ser cuidados pelos voluntários, amigos e mamãe. E, quando estes faleceram, os que ainda estavam vivos foram cuidados pelas antigas crianças da instituição. Meus trabalhos não cessavam. Tinha agora que intuir Franz, antigo membro da instituição que se formara engenheiro mecânico e laborava em São Paulo. Passo agora a contar um pouco da vida desse alemão órfão, que fez fortuna no Brasil, criando uma das maiores empresas de máquinas para a fabricação de peças, cuja marca reservo-me o direito de não revelar pela razão de ainda existir, e seus familiares poderem não gostar. A privacidade é um direito constitucional brasileiro. E esse alemão a que me refiro se tornou um ilustre cidadão brasileiro. Lembrando sempre que meus serviços diários começavam às 5 da manhã e findavam à meia-noite. Nesse entretempo, poucas vezes ao ano consegui encontrar-me com Milaka Nova. Por isso, cada minuto de minha vida espiritual empregava em minha evolução. Precisava muito angariar recursos nobres ao meu espírito, para que na próxima encarnação não falhasse, e conseguisse chegar ao patamar espiritual de minha amada. Por isso, digo-lhes que cada minuto na vida de encarnado é de importância ímpar. Devemos preenchê-los com coisas úteis. Nada de comentários infelizes, pensamentos mesquinhos, vaidade, luxúria. Devemos fazer com que nosso grande computador, o cérebro, seja influenciado pelo nosso espírito a buscar conhecimentos nobres, e atuar de acordo com os mandamentos de Deus. Coloquemos dentro dele a boa leitura, música, bons filmes, etc. Afastemo-nos de festas improdutivas, conversas fúteis, quando não podemos auxiliar. Compreendamos os familiares e amigos. Respeitemos a lei, os mais velhos, as crianças, a família, os professores. Cada minuto dirigido ao seu progresso é instante de ajuda mútua que podemos dar à evolução da humanidade. Contribuindo com a humanidade, estamos fazendo isso a Deus, pois Ele é o Criador. Queridos leitores, o ser dócil é aquele que com suas próprias atitudes pode passar carinho em forma de palavras, respeito por meio de atenção, caridade como remédio aos doentes, bondade como resgate do moribundo, esteio com recanto agradável ao repouso, alimento com o pão repartido, ensinamentos pelos sacrifícios, pelo perdão e pela fé viva. Capítulo Fere. A indústria de Franz. Passados mais alguns anos, encontramos Franz com título de doutor em engenharia mecânica, pela mesma universidade que cursei, a de Berlim. Graduou-se no Brasil, na Universidade de São Paulo, mas aperfeiçoou-se na Alemanha. Rapaz de grandes virtudes e nobre coração. O estudo era a forma que encontrava para conseguir praticar a caridade também com as crianças necessitadas. Seu fulcro maior, observado em suas preces, era o de construir uma instituição beneficente, maior ainda em número de crianças que a minha. Franz era médium nato, de excelente qualidade psicográfica. Como estava bem preparado em meus serviços espirituais para atuar com os médiuns da Terra, não lhe era difícil transmitir os desígnios superiores. A mediunidade é extensiva a todo e qualquer encarnado. Uns a desenvolvem com mais facilidade que outros. Alguns a demonstram na forma intuitiva, psicográfica, de evidência, etc. Entretanto, aquele homem alemão de coração brasileiro, frequentador assíduo de um centro espírita na cidade de São Paulo, onde morava, desenvolvia todos os dias mais e mais suas aptidões mediúnicas. Graças a Peterson, em primeiro lugar, depois aos habitantes da Vila Russa, e, claro, a Deus sempre, coloquei-me na doutrina espírita, transmiti o desejo que minha mãe acolhesse a mesma codificação de Kardec, sendo prontamente atendido. Mamãe repassou os mesmos ensinos e meus desejos íntimos a meus amigos, voluntários e crianças da instituição. A avalanche do bem espalhava-se em nome de Deus. Essa corrente estendia-se até Franz, que utilizava da mediunidade para fins nobres. Sempre preocupando-se em tentar ser um pequeno servo do Pai. Queridos irmãos, a mediunidade é instituto da providência divina.
deverá ser realizada com respeito, dignidade, pontualidade e dedicação. Irmãos médiuns, a mediunidade é pão, e não ganha-pão. E o pão, ou pedaço de pão que Deus nos permite transmitir. Seus desígnios, suas determinações. E forma de passarmos amor e paz dos ensinos de Jesus sempre gratuitamente, pois só assim poderemos ressarcir dívidas e atrasos espirituais. Que hoje sempre o dever de servir ao próximo, por intermédio da mediunidade, prevaleça acima qualquer egoísmo e vaidade do médium. Franz sabia muito bem que não era o verdadeiro autor das mensagens espirituais que recebia. Em pouco tempo de trabalho, com os recursos que vinham de minha mãe, bem como a orientação de Pierre, aquele homem construiu uma indústria de maquinário. Mais adiante, formou um conglomerado industrial, constituiu família, jamais esquecendo de onde veio. Auxiliou mamãe até o final de sua vida, ampliou a instituição, fundou outras pelo país. Participou ativamente no ministério de um dos governos do Brasil. Lembro-me bem de como tratava os diretores de sua indústria nas reuniões constantes que realizava. Bom dia a todos, amigos. Temos que organizar os trabalhos evitando a perda de exportações por falta de competitividade fiscal. Aceito ideias. Porém, como vamos vencer essas barreiras tributárias de nosso país? Falou-lhe um dos diretores, conhecido por Carlos. Não conseguimos exportar mais para a Europa. O Canadá e os Estados Unidos ganham sempre a concorrência, disse-lhe o vice-presidente, Menegatti. Franz olhou para todos como de costume. A mesa das reuniões da diretoria era oval, com capacidade para 30 pessoas. Depois, sorriu. Aí, arguiu. Quando montei a primeira indústria aqui, era muito pequena, tinha concorrentes internos enormes, gigantes. Não me assustei. Criei diferenciais, elaborando máquinas mais modernas que as deles. Fiz os produtos finais serem mais eficazes e melhores. E o mais importante, com o maquinário que criei entregava as mercadorias na metade do tempo deles. Assim, ganhei o mercado interno. Só consegui exportar porque me adequei às regras internacionais. E, principalmente, fiz um produto melhor e mais barato que a concorrência. Assim, criei um império industrial. Não será uma barreira fiscal interna que impedirá minhas vendas externas. Os brasileiros costumam desculpar-se por qualquer dificuldade, culpando o governo. Na Alemanha, mesmo no tempo da guerra, a vida não parou. Finda esta, tivemos que reconstruir o país quase sem recursos. Sinto-me brasileiro, todavia sei que não coaduno com diversos modos de pensar deste povo. Não podemos, a primeira dificuldade, entregar os pontos e desistir da luta. Sabia que vocês iriam trazer o problema tributário como barreira máxima aos nossos novos objetivos expansionistas. Tenho aqui um desenho industrial, criado por mim e um de nossos melhores engenheiros mecânicos. É inovador e mais barato, pois utiliza matéria-prima reconstituída. Adaptem nossas máquinas a este novo pool de mercado. Já entrei com o pedido de patente e arrumei fornecedores. Peçam a nossos clientes que aguardem 3 meses para receber nossas mercadorias. Digam a eles que comprem o mínimo de nossos concorrentes, pois iremos trazer um produto final mais barato e melhor. Meu pai, isso referindo-se a mim, não teria conseguido montar a instituição onde vivi até os 19 anos se tivesse desistido perante qualquer dificuldade. Dou-lhes esses 3 meses para fazerem o que peço. Vou me ausentar para trabalhos com fins sociais. Depois, espero que não reclamem mais do governo, e procurem saídas inteligentes para as dificuldades de nosso complexo industrial. É para pensar diferencialmente dos outros que vocês são diretores nos mais variados departamentos destas empresas. Não lhes foi dado seu cargo para que digam, sou diretor ou diretora da empresa. Franz terminou a reunião, sempre severo e determinado. Contudo, seu coração amava todos os que ali estavam. Novamente, passado algum tempo, recebi a visita definitiva de minha mãe, que adentrava os portões do céu.
No começo da terceira idade, fui brindado com um reencontro, prematuro, mas também definitivo de meu amigo Pierre. Ele contava 51 anos quando desencarnou. Dona Elizabeth juntou-se ao Frei na colônia espiritual da Alemanha. Realmente, como Jesus dizia, fora da caridade não há salvação. Meu amigo espiritual César, que veio comigo para a colônia do Brasil, tinha uma frase sobre a caridade que jamais esquecerei: a corrente de ar refresca, da mesma forma que a caridade ilumina a alma. No Jardim da Esperança, da colônia do Brasil, fazia sempre muitos e nobres amigos. Zeferino, um deles, escreveu certa vez em trabalho psicográfico de um médium, os seguintes dizeres: no Jardim da Esperança, pequeninos cantam. Crianças aprendem, oram, cultivam amor. Flores em suas variadas cores e perfumes resplandecem a natureza mais pura do amor de Deus. As plantas acariciam seus visitantes. A grama verde púrpura é cama balsificante para os espíritos em tratamento de desventuras. O jardim, que mais parece um campo pela imensidão de luz e reconforto criado por permissão do Maior, é esperança àqueles que o adentram, pois lá encontram a verdadeira felicidade em forma de amor ao próximo. As palavras de Franz dirigiam-me sempre gratificantes recordações. Seus bons pensamentos sobre minha pessoa despejavam bálsamos de luz em meu coração ainda pesadas pelas perdas de oportunidades e faltas pretéritas, sequioso também de chegar ao nível espiritual de Milacanova. Todavia, meu trabalho com o Franz não era difícil de ser realizado. Existia afinidade e respeito entre nós. É muito reconfortante estarmos no mundo dos espíritos e sabermos que existem pessoas que nos agradecem por uma ou outra pequena obra boa que realizamos. Por isso, devemos nos ater às atitudes que efetuamos todos os dias. Perdão, reconciliação, caridade são ações que frequentemente devemos utilizar, e jamais esquecer. Reconciliação com os supostos adversários, antes, é desejo puro do coração. Depois, é pedido de perdão e reconhecimento do erro. Não trabalhava somente com Franz, tinha que atuar com outros médiuns. Alguns causavam-me incansáveis perturbações. Outros eram infiéis aos horários. Minhas crianças seguiam suas vidas. Meu pupilo industrial era médium assíduo. Um dia, na Bahia, em uma das casas sociais com que colaborava, perto de grande médium do país, psicografou Franz uma mensagem de sua mentora espiritual que comoveu a todos, inclusive a mim. Procuro agora transmitir com alguma precisão a mensagem que se intitulava O Murmurar de um Coração. A jovem que aspirava pelo amor a Deus, em início de sua atividade religiosa na terra, chegou à noite a seu quarto vinda da rua, onde estivera por caminhar durante todo o dia. Pela manhã, em viela estreita, encontrou o menino criança a trabalhar como homem adulto, no esfregar do chão e lavar das paredes do armazém. Em rua do centro, avistou um moço a carregar os pedregulhos, em forma de lixo, que lhe traria mais à tarde a moeda a seu pão diário. Avistou também a mãe com seu bebê no colo em pleno sol do almoço a pedir o leite para seu rebento. Mais à frente, adentrou numa mercearia, de onde avistou, lá fora, alguns adolescentes a respirar a chaga da droga química, e ingerir o álcool da bebida que corrói. No final do dia, pôde perceber que os cidadãos passavam por eles sem quase, ou nada, notar. De quase ninguém esses irmãos chamavam a atenção. Poucos percebiam que eles precisavam de auxílio. A religiosa pôde notar, sim, que muitas pessoas que por eles passavam caminhavam com ostentação de quem detém o poder da verdade pelo ouro guardado em seus bolsos. Palmilhavam crentes de que suas moedas valiam mais do que suas próprias vidas, ou do que os irmãos que padeciam pelas ruas. Dessa forma, em seu aposento à noite, se pôs a rezar ao Pai, questionando-o. Amado Deus, que faz os homens não tomar compaixão pelas necessidades de seus irmãos? Que pensam esses cidadãos do clamar de um coração de uma mãe, ou de uma criança? Todavia, no fim de suas súplicas, um clarão interno, em forma de resposta, invadiu seu espírito e esclareceu suas mais íntimas interrogações, dizendo:
filha, aqui quem lhe fala é o anjo do alerta, do aconchego, da esperança, da fé e da caridade. Não faça de seus dizeres mais algumas palavras em vão. Alerta a sua alma às lições do Cristo, e as escute. Entenderá daí o porquê de tantos sofrerem. Há os que sofrem da dor física, e outros da espiritual. Aí compreenderá que, para o mundo ser perfeito, todos deverão afastar de si o egoísmo e o orgulho. Um dia todos entenderão que o poder de Deus pode apagar qualquer mal. O bem, por ele, vencerá, e o mal que ora triunfa é oportunidade para a redenção. O céu é escada a ser subida degrau por degrau, com amor e fé. A caridade é o alicerce, a mola propulsora a escalarmos essa escada. Irmã religiosa, o mundo vive pelo caminho que escolheu. Não adentremos nessa trilha de trevas. Sigamos Jesus. E verá que o amor superará o ódio, da mesma forma que a paz vencerá as guerras. Deixemos nossos corações murmurar pela felicidade que só encontraremos no reino de Deus. Sua morada é grande, pode abrigar a todos. Filha, faça caridade dentro do possível. Não julgue o homem que finge não ver o irmão derrotado, pois a justiça de Deus jamais falhará. Não condene, mas sim auxilie. O legado do Mestre não se deu por tesouros materiais, mas por suas ações em forma de exemplo. Os dizeres de Jesus nada mais são que as leis de Deus, e estas hão de vencer. São luzes para o planeta Terra. Escute o apelo de seu coração, agora e sempre. Pratique o bem de todas as formas possíveis. Assim, após ter compreendido que o anjo intimamente lhe revelou, ela disse ao Pai do céu, querido Senhor, já sei das verdades, já percebi as oportunidades, entretanto, necessito aprender e conhecer mais sobre a fé. Só dessa maneira, quando deparar com o murmurar de um coração aflito, o meu poderá responder à altura, com caridade, amparo, palavras religiosas de Jesus. Pai, faça-me sua serva para que eu possa voar atingindo a todos os corações que o Senhor determinar. Capítulo 25. Em busca de Milka Nova. A indústria de Franz, mais que um potencial financeiro, era fonte de emanação do amor ensinado por Cristo. Grande parte de sua renda era revertida à caridade. Imponente intelectualmente, mas humilde em espírito e ações, Franz adentra o sepulcro no ano 2000, indo para esferas maiores. Sinto-me ainda privilegiado pelas preces que essa alma pura me dirigia quando encarnado, e abençoa-me, agora, no pós-túmulo. Sabia bem esse homem que a verdadeira felicidade não está na terra. A felicidade real, a da alma, só encontramos no reino dos céus. Justamente quando na terra cumprimos nossas provas e expiações, por meio da prática cristã. Essa deverá ser seguida para que nossas consciências se harmonizem com as energias do reino de Deus. Só assim seremos realmente felizes. Eu e César, sempre juntos, trabalhávamos incessantemente para nossa evolução espiritual. Nos finais de noite, adentrando a madrugada, trocávamos impressões sobre nossas experiências diárias. César, como eu, cuidava de transmitir ensinamentos, orientações, intuições e psicografias a médiuns, em desenvolvimento ou não, de várias regiões do Brasil. Certo dia, exaustos, dialogávamos assim, o que fez, então, para convencer a médium de que a senhora em questão estava acompanhada de seu pai desencarnado. Perguntei-lhe, não por curiosidade, porém, para aprendizado, caso um dia deparasse com situação similar. César havia me contado que já há algum tempo trabalhava com uma médium na região de Blumenau. Ela fazia o culto de evangelho no lar aberto a algumas pessoas. Uma dessas pessoas, mais precisamente uma senhora, estava sofrendo havia alguns meses de fortes dores de cabeça. Sem solução por meio dos remédios terrestres, insistia com a médium para que ministrasse seus passes espirituais. Estes aliviavam por hora. No entanto, seu pai desencarnado ligava-se a essa senhora por laços fluídicos, buscando energia vital, e objetivando, principalmente, o perdão da filha por atos que cometera contra ela em vida. César,
Por meio da intuição, tentava alertar a médium para que ela instruísse a senhora sobre a presença de seu pai, que lhe rogava clemência. Intuitivamente, ele orientava a médium para que, se possível, a filha pudesse perdoar o pai do fundo do coração. Todavia, apesar de processo medianímico avançado, ela não era capaz de compreender a mensagem do benfeitor espiritual. Isso já passava de 2 meses, e as dores de cabeça da mulher só aumentavam. Alexander, respondeu César, tive que estudar as possibilidades mediúnicas da sofredora. Logo depois, percebi que possuía raros processos medianímicos de vidência. Apliquei-lhe passes fluídicos, ajudando-a a formar uma tela na qual enxergou seu pai. Isso tudo no dia do evangelho no lar na casa da médium principal. Assim que vi seu falecido pai, em momento raro e único de vidência, deu um suspiro e grito alto, pondo-se a chorar em meio à reunião. Contou o que viu a presidente dos trabalhos evangélicos, que a partir daí começou a escutar minhas intuições sobre as necessidades do desencarnado. Como vê, Alexander, nossas tarefas com os médiuns são árduas. Concordo, César. No entanto, mesmo havendo dificuldades de aceitação das orientações que passo aos médiuns, vejo muitos deles determinados a fazer o bem. Outros procuram ser criteriosos na avaliação das orientações, para não serem pegos de surpresa por espíritos mistificadores. Também existem aqueles que não querem ou têm medo de influenciar a mensagem que lhes propomos. Com certeza, meu amigo. Mediunidade é luz, cujo acordar, dia após dia, os fez lembrar os deveres que abraçam. Muitas vezes fardos duros e pesados. Devem acolher o doente da esquina. Precisam consolar o familiar sem destino, pacificar o chefe do labor. Necessitam orientar corretamente aqueles que pedem seus conselhos. Devem ter paciência e humildade extremas. São julgados mais ferozmente. Todavia, se tiverem fé, amor e prece em seus verbos, encontrarão a luz no fim do túnel a lhes mostrar o caminho para o reino do Pai. É verdade, obtemperei. Em seus corações e atitudes o mal sofrido deve ser pago com o bem. Devem oferecer a outra face àquele que lhe bater. Difícil tarefa. Lógico, aludiu César. Após pensar um segundo, continuou. Os sofrimentos têm que ser entendidos pelos médiuns como bênçãos caídas dos céus. Principalmente quando dele os absorverem as lições e a verdadeira conotação espiritual do sofrimento. Devem saber que, como sofredores no hoje, serão os orientadores dos ensinos de Jesus no amanhã. Em seguida, nova pausa, constante nos diálogos com César, pois gostava muito de pensar antes de falar. Voltou a ponderar meu amigo da espiritualidade. A maioria dos médiuns desenvolvidos tem esse atributo de Deus como provas em suas vidas. Através de suas aquiescências, tornam-se médiuns na Terra para suprir defeitos e reparar faltas passadas. Devem-se ater à prática da caridade despretensiosa. Interrompendo-o, fiz uma observação, lembro sempre a meus assistidos, médiuns encarnados no atual desenvolvimento espiritual terrestre, que o benefício da prática da caridade sem recompensa será sempre maior para aquele que a realiza. Afiançando minhas ponderações, voltou a aludir meu grande amigo da espiritualidade, dar sem intuito de receber nada em troca e remédio à alma. É calma para o espírito e integração que o eleva aos mundos superiores. Meu mentor da última encarnação, o irmão Monsuede, sempre me dizia que o coração cheio de amor a doar ao próximo sem espera de agradecimentos é recompensado pela paz e calma da consciência, muitas vezes nebulosa por atitudes infelizes que cometemos, consequentemente, luz espiritual. Concordo plenamente, afirmou César. Trocávamos quase todos os dias essas experiências instrutivas. Além disso, participávamos de cursos superiores, preparando-nos para a próxima encarnação terrestre. César pretende ser um advogado, em vida futura. Eu começo a inteirar-me da medicina. No entanto, sabemos que ainda temos muito que aguardar e aprender. A noite estava em lua cheia. As estrelas brilhavam, piscantes, como acontecia quando de nossa última encarnação,
Milacanova, que havia recebido permissão para visitar-me na colônia do Brasil, passeava comigo de mãos dadas pelo aqui também chamado Jardim da Esperança. Nele, como antes, renovávamos os votos de amor, bem como os de progresso. Desejava ardentemente chegar ao seu nível de evolução espiritual. Sabia agora quão grande era a distância entre nossos dois mundos do espaço. Não desanimava um só segundo, porém. No entanto, aquela alma pura e bela somente podia desejar mais luz. Prometia sempre esmerar-me para alcançá-la, mas estava munido de muita paciência. Nosso amor transcendia as distâncias que nos separavam. Muitas vezes, como na Terra, com os médiuns, conseguia ouvi-la falar sobre as orientações que deveria dar aos meus assistidos. Outras tantas vezes, conseguia, através da vidência, enxergá-la. E quando permitido ela vinha me visitar. Sempre renovando minhas esperanças, disse-me uma vez assim: traço querido, o futuro é a parte da nossa consciência. Orientação pelo nosso pedir. É o bem quando agimos pela verdade dos ensinos do Mestre. É vitória quando caminhamos pelas pegadas de Jesus. Alexander, te amei e te amarei para sempre. Difíceis de serem reproduzidas as sublimes palavras de Milacanova. Perdi oportunidades em outras vidas de evoluir com ela. Não que devamos nos preocupar tanto com as vidas passadas. Ao contrário, devemos viver o hoje. Jesus já dizia que a cada dia basta o seu mal. Não devemos de maneira alguma ter curiosidade sobre nosso passado, salvo algumas complexas exceções. Descobri somente depois de desencarnado, e com permissão das esferas maiores, sobre os incidentes com Eduardo, da Inquisição religiosa, Roma, etc. Também só tive tal permissão para melhor elucidar este singelo livro. Milacanova continuava cheia de luz. Eu, em constante busca do seu grau de evolução. Porém, minhas ideias e determinações nobres lutavam contra a guerra que eu mesmo criei para a minha vida pelas faltas que outrora cometi. Lutar é o dever de todo soldado. Agora que sou um soldado de Deus, jamais irei desertar de qualquer batalha. Mesmo que tenhamos que fugir para fazer o bem ensinado por Jesus, saibamos que perante o céu seremos considerados os verdadeiros corajosos. Contra o amor pode-se tudo. Há quem tente abatê-lo, derrubá-lo, difamá-lo. Sempre em vãos comportamentos frustrados tenta o homem apagá-lo. Por isso, Jesus ensinou-nos a ver Deus por sua óptica, a face do amor. Com ele, nossos ideais florescem, nossos corações se enchem de esperança, nossos verbos e atitudes se iluminam. Somente através do amor venceremos as batalhas contra a inferioridade. Com amor venceremos todo e qualquer tipo de guerra. Como vencer a guerra com amor? A guerra e a fé. Homens, saibam que Deus os criou com o germe puro do mais belo poder, do mais salutar amor. Então, qual é a guerra que mais os avassala? O que e o porquê da guerra? Redundem suas observações e responderão sempre em forma de dor, não sabemos, prepotência, busca de poder, necessidade das características atuais do novo mundo. São infrutíferas todas essas respostas. Fundamentam-se na falta de compreensão das verdades de Deus. Irmãos, o maior e pior mal que a humanidade já adentrou é das guerras. Elas conjunturam diversas desgraças e as mais variadas inverdades. São encontradas nos distúrbios do próprio íntimo, no verbo impensado, na ação indigna, no amor traiçoeiro, na não caridade. Porém, homens, não lhes falo dessas guerras internas, mas das externas. Aquelas de maior amplidão, que matam como o fogo destrói e arrastam aniquilando como as correntezas dos rios e suas cheias. Essas são a expressão real do poder maligno daqueles que detêm o nocivo, a crueldade dentro de seus corações. São os homens que abraçam o infortúnio, agarram as terras como se fossem vestes ou alimentos, que se julgam superiores pelo expandir de suas ações inferiores. Filhos, eu lhes falo das guerras trinchadas por potências mundiais, isto é, pelas potências países que dominam o mal e só este aplicam.
São aquelas que no fim do túnel só enxergam a escuridão e as trevas. Que falam sombriamente, respiram o ódio e expiram a mentira. Essa é a guerra considerada no céu como o mal avassalador das plantações de amor deixadas por Jesus enquanto na terra esteve, e busca no anjo do mal seu alimento. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. O soldado jovem estava no término da sua existência corporal. Como que num instante divinal, deixou seu corpo airoso e transformou-se em alma de brancura imensa, após mais uma batalha da guerra bélica humana. Nesse momento, deparou com duas cores, uma escura e outra bem alva. A cor escura denominou-se a guerra e chamou para perto de si, convidando-o a adentrar a porta sombria das trevas. Tentou despertar-lhe o interesse oferecendo-lhe diversos subterfúgios inferiores como o sexo, a ganância e o poder. A outra luz, clara como os ensinos de Jesus, procurou chamar-lhe a atenção e disse-lhe que não adentrasse aquela porta, pois, apesar de larga, era extremamente perniciosa. O jovem, após alguns segundos de raciocínio, seguiu o caminho do achote e disse em voz bem clara e nítida: "Cá estou, meu pai." Assim, como num gesto de extrema revolta, o anjo mau da guerra terrestre esbravejou perante a candura do soldado, como pode ter escolhido adentrar por essa estreita porta, se aqui disponho de todas as tentações que um jovem homem necessita. E, como num gesto esplendorosamente angelical, respondeu-lhe a luz clara e alva: "O que você oferece não passa de mentira, corrupção e engano. Tenta a verdade que sabe ser a inverdade. Procure o abrigo, mas escolha o perigo. Alimenta-se do ódio, da morte, da vingança. Esconde por trás disso o poder de alguns egoístas que aniquilam com a esperança, a felicidade, com os sonhos de homens, mulheres e milhões de famílias. Expande sua vontade pelo caminho nocivo das trevas, atinge milhares de inocentes e suas próximas gerações. Não quer reconhecer a derrota. Procure o armistício do demônio. Comete inúmeros pecados. Não enxerga a benevolência, mas abraça o infortúnio. Todavia, suprema dor, não é com acento circunflexo esse o principal motivo de este airoso espírito ter adentrado a casa da felicidade, mas sim por sua imensa fé. E a fé da sabedoria, da humildade, da verdade de quem avistou o horizonte e acreditou estar esse muito próximo. De quem confiou em Cristo. Orou pela caridade, buscou a verdade, ensinou pelo amor. Do espírito que, ao contrário de você, progrediu pela escada da indulgência, perdoou pela compreensão de que a perfeição só está em alguém, no Pai Eterno. De quem sabe que, com a humildade e servidão fiel aos compromissos dos mandamentos de Deus, o sol raiará com muita intensidade. Pelo homem que lutou com a paz transmitindo o Cristo nas palavras e ações. Que assumiu o poder da inferioridade ao maior, mas soube crescer com a caridade. De quem salvou-se pela estrada da vida bela, nas pegadas do sacrifício do Mestre. De quem hasteou a bandeira de Deus, ofertou a paz, denegriu o poder dos homens incréus, derrubou a mentira. Do espírito que com persistência, a esperança chegou à fé inabalável de que o mundo e todos são obras de Deus, e a Ele devemos respeitar e servir. Lembremo-nos da parábola de Jesus sobre o bom samaritano, São Mateus, capítulo 25, versículos 31 a 40. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome, e destes-me de comer, tive sede, e destes-me de beber, era estrangeiro, e hospedastes-me, estava nu, e vestistes-me, adoeci, e visitastes-me, estive na prisão, e fostes ver-me. Então os justos lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, e te demos de comer? Ou com sede, e te demos de beber?
E quando te vimos enfermo, ou na prisão, e fomos ver-te? E, respondendo o rei, lhes dirá, em verdade vos digo que, quando fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. A guerra, interna ou externa, seja qual for, nos proporciona muitas dificuldades e barreiras a transpor. Estas são formas que Deus nos dá para a oportunidade do burilamento interior. Saibamos que a dor muitas vezes nos trará o conforto da real compreensão espiritual. Façamos a beneficência que Jesus nos ensinou, acolhamos, vistemos, alimentemos nossos irmãos, e mais, a qualquer hora ou lugar transmitamos o pensamento puro, de boas vibrações, por meio de irradiações e preces sublimes aos que compartilham conosco da mesma viagem. Saibamos que a morte física é apenas uma pequena viagem e que o verdadeiro amor ao próximo, independentemente de quando e onde praticado, pode nos levar ao reino do Pai. Podemos efetuar a caridade em qualquer local a todos os irmãos de jornada, mesmo que em distâncias maiores, ou inalcançáveis pelo olho humano, pois saibam que haverá sempre uma esperança de que com o amor venceremos todo e qualquer tipo de guerra. Queridos leitores, quando comecei este livro, disse ao médium, é trabalho simples, sem grandiosidade. Escreverei em qualquer pedaço de papel, com o menor lápis. Só lhe peço pontualidade e responsabilidade. E, assim como iniciei, termino, com humildade, desejando a todos muita fé no Pai, humildade e amor ao próximo. Deixo como últimas palavras os dizeres simples, humildes, mas eternos do Mestre, através da oração que nos ensinou. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação. Livrai-nos do mal, porque vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Assim seja. Fim. Nota de Surya Chand. Por favor, quem puder ajudar na compra de um computador, o link de doação está na descrição do vídeo, pode ser através de Pix ou PayPal. Gratidão. Este audiolivro representa uma contribuição do canal Surya Chand Audiobook, para aqueles que necessitam, como é o caso dos deficientes visuais, e como forma de acesso e divulgação para todos. Lembre-se de valorizar e reconhecer o trabalho do autor, adquirindo suas obras. Se este canal for cancelado pelo YouTube, perderemos o contato e para que isso não aconteça, venha para o nosso grupo no Telegram, e ouça audiolivros exclusivos que não são postados por aqui. Veja o link na descrição do vídeo. Gratidão.